Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da 10ª semana do tempo comum, nesse dia 14 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 17 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus vem para cumprir integralmente a vontade do Pai. Desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A lei e os profetas foram dados e escritos para orientar o povo a viver segundo o projeto de Deus. Acertadamente, Jesus afirma que não veio descartar, mas realizar de modo pleno as Escrituras sagradas. Jesus fala com a autoridade que está acima da legislação antiga. Sua interpretação é autêntica. Ele cumpre a lei e os profetas no seu sentido profundo. Se Jesus corrige algumas tradições, doutrinas humanas inseridas na Escritura, foi no sentido de libertar de toda opressão o ser humano e dotá-lo de vida e liberdade. Para Jesus, a síntese da lei e dos profetas é o amor a Deus e ao próximo. A caridade é a plenitude da lei. Querido irmão, querida irmã, a missão de Jesus não é a mesma de um jurista. Jesus é divinamente especializado em colocar a vida no seu devido lugar e garantir a dignidade humana. A partir do valor da vida, Jesus questiona a lei. Tem clareza de que a lei não será modificada, mas adequada para cumprir sua finalidade, estar a serviço da vida. O céu e a terra passarão, mas nenhuma letra sagrada passará. Com Jesus, a essência da lei é interpretada e ensinada para o povo que carregava pesados fardos impostos pelo legalismo. Ao doar a própria vida, Jesus confirma o amor como a síntese e o significado de todas as leis. Dentre o excesso de normas e de restrições, abre-se espaço para a esperança. O amor é agora a maior de todas as leis. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, o compromisso com a lei de Deus gera dignidade e felicidade. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus, nosso Mestre, estás em perfeita sintonia com o projeto original de Deus. Os planos do Pai foram manifestados ao povo, sobretudo pela lei de Moisés e pela pregação e escritos dos profetas. Concede-nos, Senhor, o conhecimento dos teus mandamentos e a força para os praticar. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desta quarta-feira, da 10ª semana do tempo comum, nesse dia 14 de junho, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, a 2 Coríntios capítulo 3, de 4 a 11, rezar o Salmo responsorial, Salmo 98, o texto de Mateus 5, 17 a 19. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos,
É por Cristo que temos tal confiança perante Deus, não porque sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos, mas essa nossa capacidade vem de Deus. Ele é que nos tornou capazes de exercer o ministério de uma aliança nova. Esta não é uma aliança da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Se o ministério da morte, gravado em pedras com letras, foi cercado de tanta glória que os israelitas não podiam fitar o rosto de Moisés por causa do seu fulgor, ainda que passageiro, quanto mais glorioso não será o ministério do Espírito. Pois se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais glorioso há de ser o ministério a serviço da justificação. Realmente, em comparação com uma glória tão eminente, já não se pode chamar glória o que então tinha sido glorioso. Pois, se o que era passageiro foi marcado de glória, muito mais glorioso será o que permanece. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a lei de Deus é o tema da liturgia deste dia. Uma lei não apenas de letra ou palavra, limitada aos conceitos humanos, mas de espírito, gravada no coração e capaz de transformar. As leis gravadas em materiais, por mais resistentes que sejam, são passíveis de esquecimento. Mas as leis gravadas no coração, na alma, jamais serão esquecidas. Na primeira leitura, Paulo questiona a antiga aliança com suas leis, que foram interpretadas de forma errada e que, por essa razão, acabaram se tornando letra morta, sem muito sentido para a vida das pessoas. O que ele anuncia agora é a nova aliança trazida por Jesus, que tem o amor em primeiro lugar. É, portanto, uma aliança de vida. Ela não aboliu a primeira, mas apenas conferiu-lhe sentido, como vemos no Evangelho, no qual Jesus alerta os que pensam que seu ensinamento rompe definitivamente com a antiga aliança e os ensinamentos dos profetas, mostrando que tudo o que ele pretende é fazer que a lei de Deus seja de fato cumprida. Até então, o que estava ocorrendo não era o cumprimento da lei, mas a prática de atos vazios em nome da lei. A proposta de Jesus é retomar a lei naquilo que ela tem de essencial para a vida e fazê-la valer de fato. Seu ensinamento consiste, portanto, em ensinar a viver a lei de modo que ela sirva para a vida e não que a vida sirva para a lei, como até então se via. Sua proposta consiste em buscar na lei a justiça e a misericórdia, algo que tinha ficado esquecido e obscurecido pela prática de minúcias que mais escravizava as pessoas do que as libertava para a vida. Quando uma lei ou práticas religiosas passam a escravizar as pessoas, elas devem ser revistas. Oxalá os processos de revitalização da vida religiosa atentem para essa importante dimensão de sua prática e promovam algo que resgate a essência dos carismas que a igreja possui e que são verdadeiros tesouros, mas que têm sido deturpados por leituras inadequadas que levam a um esvaziamento do sentido. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, dá-me a liberdade de teu filho, a fim de que meu agir se paute pelo teu querer, cheio de generosidade e criatividade, para além da letra da lei. Amém.